como é que funciona esse congresso? Este congresso foi organizado pela indústria chamada Novartis. Então existe uma indústria farmacêutica chamada de Novartis. A Novartis é a indústria que fabrica o Gilenya, que era o Fingolimod original. A Novartis também fabrica o Kiandra, que é o Ciponimod. E a Novartis também fabrica o Kesimpta. Então, esse congresso inteiro foi organizado pela Novartis. A Novartis que me convidou, a Novartis pagou o meu voo, a Novartis pagou o meu hotel, e a Novartis pagou o voo e o hotel de todos os 100, 200 médicos de toda a América que estavam lá. Então, foi 100% patrocinado. Mas, algo que na medicina é muito frequente, assim, as indústrias procuram a gente, elas são autorizadas por lei a nos patrocinar aos eventos, mas nunca existe uma cobrança. Doutor, vamos te levar, mas prescreve o nosso remédio. Vamos te levar, mas prescreve o nosso remédio. Então, nunca existe nenhum tipo de cobrança nesse tipo de sentido. E todas as informações que são apresentadas no Congresso nunca tiram da cabeça deles. É tudo artigos científicos, publicações, tudo coisa pública, assim. Então, apesar da indústria patrocinar a nossa ida, o único interesse deles é em apresentar dados reais e publicados à comunidade médica. Então, eles não podem falar assim, não, o Kesimpta é o melhor por causa disso, disso, daquilo. Não tem como, eles só falam, e nem falam é melhor ou é pior, eles mostram dados das medicações. E um elogio que eu faço é que foram 2 dias de congresso, na quinta-feira e na sexta-feira, o dia inteiro nos 2 dias. Quinta-feira foi um dia bem técnico, assim, científico. Remédios, artigos, dados, resultados e tal, e tal, e tal. E sexta-feira foi um dia muito dedicado à política. Então vocês viram que eu postei bastante coisa lá de política de saúde. Então a sexta-feira foi dedicada para a gente conhecer como é que funcionam os planos de saúde e o SUS dos outros países. No México, na Colômbia, no Chile, na República Dominicana, no Canadá, em todos os outros países. Então, e o Brasil? O Brasil, a Argentina, Brasil, foram lá para falar como é que funciona. O SUS funciona assim, os convênios funcionam assim. E a Novartis, teoricamente, entre aspas, não está ganhando nada com isso. Então, foi simplesmente um incentivo à troca de experiências entre os sistemas de saúde. Como é que o paciente consegue cada um dos remédios em cada um dos sistemas, não só os remédios deles. Então, teve um dia completamente dedicado à discussão política e logística e remédios e como é que consegue isso, como é que consegue aquilo e tudo mais. Inclusive paciente veio falar, teve paciente que veio para o congresso falar a sua visão, como é que ele se sente perante tudo isso, a dificuldade dos remédios e tudo isso que vocês já sabem. Então, como eu falei, evento patrocinado, mas a gente recebeu viagem, hotel e tudo mais, e fomos apresentados a dados científicos. O primeiro dia de evento, que foi na quinta-feira, então, lógico, falamos muito sobre Kesimpta, sobre os resultados de eficácia, resultados de segurança, amamentação, gestação, surtos, progressão silenciosa e tudo mais, mas não foi o único assunto. Todo mundo sempre esteve liberado e abertos para fazer qualquer tipo de comentário, pergunta, palestra sobre tudo, sobre qualquer tipo de esclerose, sobre qualquer tipo de medicação, mas o grande foco, logicamente, era falar do Kesimpta, que é um excelente remédio, é um dos melhores remédios que tem para tratar a esclerose múltipla. Então, eu tô com o programa que foi utilizado aqui, o programa que foi utilizado para falar com vocês. Depois eu posso, nem sei se posso divulgar, qualquer coisa eu divulgo no grupo que eu tenho do Zap, que eu vou falar para vocês. Então, a primeira palestra foi com um médico da Argentina, Estados Unidos, México e Colômbia. Foram 4 médicos que falaram, que era sobre o seguinte: como é a jornada do paciente de esclerose múltipla? Desde o primeiro sintoma, primeiros exames, consultas, encontrar um bom remédio. Então, como que é a jornada, os anos e anos que vocês passam para conseguir um remédio adequado? Como determinar a atividade de doença, então a gravidade de doença,
E como decidir a terapia correta. Então falamos muito sobre como escolher um remédio, alta eficácia desde o início, alta eficácia depois, sobre qualquer uma das altas eficácias. Então, como escolher o melhor remédio para o paciente, o remédio certo para o paciente certo. E depois falamos sobre casos de vida real. Então, cada médico deu a sua experiência. Eu tenho tantos casos de Kesimpta, eu tenho tantos casos de Kesimpta, eu tenho tantos casos de Kesimpta. Para mim funcionou assim, funcionou assado, deu certo, não deu certo, foi bom, não foi bom. Depois cada médico desses palestrantes falou a sua experiência. Depois tivemos mais eventos, o almoço. E daí teve uma palestra ali, médico do Canadá, Argentina e México, que falaram sobre o fato do Kesimpta ao mesmo tempo ter alta eficácia e ao mesmo tempo ser seguro. Pois muitos médicos têm essa ideia na cabeça, poxa, remédio mais forte significa remédio mais arriscado, remédio mais forte, remédio mais arriscado. E não é uma verdade. O Kesimpta é bom, é de alta eficácia e não é mais arriscado. Ele tem dados de segurança tão bons quanto os remédios de baixa eficácia. Então, isso é uma coisa que não existe mais. O Kesimpta tem bons resultados de eficácia sem prejudicar a segurança dele, coisa que outros remédios podem até ter, mas o Kesimpta ele tem bons dados de segurança e bons dados de eficácia. Depois tivemos um intervalinho e então médicos do Brasil, Espanha, Colômbia e México vieram falar. Médicos do Brasil, Espanha, Colômbia e México vieram falar sobre um paradigma, que é o segundo paradigma. O primeiro paradigma era: todo remédio de alta eficácia é um remédio arriscado? Não, não é. E o segundo paradigma é: todo remédio de esclerose tem que ser um remédio chato, ruim de utilizar? Não, não é. Então, Kesimpta, uma picadinha na barriga uma vez por mês, não é ruim não. Perante tomar 2 comprimidos por dia, perante tomar injeção na barriga todos os dias, é um remédio bem conveniente. Então, Kesimpta, alta eficácia, seguro, que não é arriscado e é bastante conveniente para o paciente. Pode aplicar em casa uma vez por mês. Então, é mais um paradigma quebrado, que é todo remédio para ser bom tem que ser um remédio ruim de usar, tem que ser na veia. Não. Inclusive, falamos sobre isso também lá no congresso. Muita gente tinha assim receio: nossa, mas se é na barriga, demora muito para fazer efeito. Na veia que é bom. Remédio bom é remédio na veia. Mas não é assim, não. O Kesimpta tem uma velocidade de ação tão rápida ou mais rápida que o Acrevus, mesmo sendo subcutâneo. Então, Kesimpta tem velocidade de ação super, super rápida. Os exames mostram que horas ou dias depois da aplicação já está tendo efeito e que os linfócitos já estão morrendo. Então, inclusive, outra vantagem que falaram sobre essa via subcutânea de administração, a via subcutânea parece ser mais inteligente do que a via endovenosa. Então, simplesmente comparando um Kesimpta na veia que não existe versus um Kesimpta na barriga, ou na perna, como a Gui gosta, ou um Kesimpta na perna, subcutânea, parece ser uma via mais inteligente. Por quê? Porque a via subcutânea evita que o remédio passe pelo fígado e seja destruído pelo fígado antes de chegar onde a gente quer, antes de chegar no cérebro, nos linfócitos. Então, quando a gente toma na veia, o remédio entra na veia, chega pro coração, passa aqui nas artérias, vai pro fígado, depois vai pro cérebro. Então, quando a gente toma na barriga, a gente evita que o remédio passe pelo fígado, que chama metabolismo de primeira passagem. E a gente também, quando injeta na barriga, o remédio se espalha mais facilmente pelo sistema linfático do nosso corpo. Então nós temos um sistema chamado linfático. É no sistema linfático que circula pelo subcutâneo do nosso corpo onde estão localizados a grande maioria dos linfócitos. Então apenas 2, 3% dos linfócitos estão no sangue. A grande maioria dos linfócitos não estão no sangue, estão no sistema linfático e nos órgãos. Então utilizar um remédio subcutâneo que mata linfócito parece ser mais inteligente quando é utilizado na barriga ou na perna, por via subcutânea, do que quando é utilizado na veia. Quando a gente usa na veia, ele também vai atingir os linfonodos, o sistema linfático, vai funcionar e tal.
mas quando usa na barriga parece ser mais inteligente, mais racional. Inclusive isso também, que fala sobre o CD19, que a dosagem de CD19 no sangue é uma coisa, mas ele não reflete todo o CD19 do seu corpo, e os CD19 que estão no sistema linfático e tal, e tal, e tal. Então o CD19 um pouquinho acima do normal não é motivo de preocupação, se o resto estiver tudo bem. A gente falou então sobre políticas de saúde, sobre quanto custa o paciente pro sistema de saúde, quanto custa um paciente que não é bem tratado e vai acumulando sequelas, quanto custa um paciente que não é bem tratado e deixa de trabalhar por causa das sequelas, quanto que ele não deixou de contribuir, qual a diferença teria na vida dele se ele tivesse usado um remédio bom desde o começo. Então, tudo isso é importante. Tudo isso é importante botar na ponta do lápis antes. Mas não é nem vocês que deveriam estar ouvindo isso, nem os médicos. É os governantes do sistema de saúde que deveriam escutar isso. Que o correto é, nem só pensando em dinheiro, o correto é dar uma vida digna para cada um de vocês. Mas ao dar um remédio bom, dar uma vida digna, provavelmente vocês continuariam trabalhando, produzindo, rendendo, pagando imposto, utilizando menos o sistema de saúde, utilizando menos os hospitais, utilizando menos os centros de reabilitação. E tudo isso daria uma economia inimaginável perante o gasto que é um remédio desses. Então, perante o gasto... Os governos pensam tudo a curto prazo. Por que eu vou dar um remédio caro para esse paciente? Minha cota para esse ano, minha verba para esse ano é tanto. Mas não é assim. Tem que pensar em 30, 40, 50, 100 anos para frente. Usar um remédio caro é agora, mas vai se pagar, esse custo vai se pagar. O paciente vai ter menos surto, menos progressão, menos sequela, vai trabalhar mais, vai pagar mais imposto, vai viver mais, vai usar menos os serviços de reabilitação, vai gastar menos com tudo. Então não tem muita explicação, não. A economia, a parte de economia, tecnologia. Teve um outra palestra que foi legal também. Outra palestra que foi legal também, que foi sobre que eu concordo. Alguns médicos falaram que não muito, mas eu concordo. Que a forma de remuneração do sistema atual não está legal. É quase como se fosse. Deveria ser quase como se fosse um negócio daquela meritocracia, que eu também não acho certo chamar desse nome. Mas é assim. Hoje, quando um médico do SUS faz uma consulta, não interessa se a consulta durou 1 minuto, 5 minutos, meia hora, 1 hora. Não interessa se essa consulta o paciente ficou satisfeito, pouco satisfeito, muito satisfeito. Não interessa se essa consulta mudou algo na vida do paciente ou não. Ele ganha os mesmos R$10, não interessa a qualidade da consulta. No convênio, a mesma coisa. Não interessa se a consulta foi de 5 minutos, de 30 minutos, de 1 hora. Não interessa se o médico examinou ou não examinou, conversou ou não conversou, tirou dúvida ou não tirou. Não interessa se aquela consulta foi realmente útil na vida do paciente, fez uma ação que mudasse alguma coisa. Não interessa a satisfação do paciente com a consulta, o médico ganha os mesmos R$50. Então, deveria mudar a forma como o médico e todos os demais profissionais e hospitais e serviços de saúde são remunerados pelo SUS e pelos convênios. Deveriam ser remunerados não pela consulta em si ou pelo procedimento em si, mas sim pelo impacto, pela mudança positiva que aquela consulta gerou. E para isso é muito complexo, deveria ser ouvido, o paciente deveria dar um feedback toda a consulta numa nota, tipo estrelinhas do Uber, uma nota se foi ok. Deveria ter algum tipo de avaliação, se aquela consulta realmente gerou um impacto positivo na vida do paciente. O médico seguiu as diretrizes, o médico trocou o medicamento no momento certo, o médico passou o tratamento no momento certo. Então deveria, de alguma forma, que eu não sei, a consulta ter o seu conteúdo avaliado, o seu impacto avaliado, e consultas que realmente fossem positivas, não só para a vida do paciente, mas para todo o sistema em si, deveriam ser melhor remuneradas do que não tem como o médico do SUS, que faz aquela consulta de 1 hora,
contra tudo e todos que estão mandando ele fazer consulta de 15 minutos, ganhar a mesma coisa. Então, o médico deveria ser remunerado de maneira diferente quando ele presta um bom trabalho, presta um bom serviço, quando ele realmente muda a vida do paciente com o seu atendimento, com a sua conduta. Só que é muito difícil fazer isso, talvez nunca aconteça. Alguns planos de saúde já fazem isso, que é mais fácil de controlar os médicos do próprio plano, mas a nível de SUS talvez vai ser muito difícil. E foi mais ou menos isso. Então, de novo, foi um evento de 2 dias, sendo um dia para falar só sobre doença e remédios e novidades, e outro dia para falar sobre políticas, como dá para melhorar cada um dos países, como é que funciona, acesso a remédio, tudo mais. Então, temos mais uns 20 minutinhos aqui. Daí eu quero responder dúvidas de vocês. Então, o evento foi sobre Kesimpta. Não só sobre Kesimpta, falamos sobre muitas outras coisas, mas o foco principal era falar de Kesimpta, que era um remédio muito bom, muito inovador, muito prático, muito seguro, um dos melhores que tem, que inclusive agora está no rol dos convênios, no rol da ANS, é de cobertura obrigatória por todos os convênios de saúde, ainda não está no SUS. Então, ginkgo biloba é bom para complementar? Tanto faz, assim. Para a doença talvez não faça muita diferença, para um sintoma ou outro pode ser útil, zumbido, tontura, faz um teste e tira as próprias conclusões. Kesimpta ou Ocrevus? Os dois remédios são praticamente os mesmos. Ocrevus é na veia, a cada 6 meses, 90% humano, então tem que tomar pré-medicação para não dar reação. Kesimpta é na barriga ou na perna, uma vez por mês, subcutâneo, 100% humano, não precisa tomar remédios. Praticamente tem os mesmos resultados de eficácia e os mesmos resultados de segurança. O SUS tem que ter sorte para pegar um médico bom. Suplementos são importantes? São bastante importantes, sim. Foi falado sobre o sistema de saúde em relação a em Portugal. Puxa, não, foi um evento meio que da América Latina inteira. Então não falamos muito de Portugal. Mas eu tenho muitos seguidores que são de Portugal, daí o pessoal se identifique aí quem é de Portugal. Pra Camila.g Moura, ela quer saber como é que funciona o sistema de saúde em Portugal. Depois vocês troquem umas mensagens. Seria interessante trocar natalizumab por Kesimpta, esclerose classificada como forte. Olha, se tá tudo bem, não precisa. O natalizumab também é bom para esclerose forte. Então, eu só trocaria se der o vírus JC, se der reações ou se der falha. Trocar Copaxone por fingolimod é uma boa troca? É sim. Dr. Matheus, estou com falcoma nos 2 olhos. Nem sei o que é isso, mas acho que não é DM não. Tem que necessariamente tomar o corticoide antes do Ocrevus? É indicado, sim, para não ter reação. É praticamente obrigatório. Dá para tentar, não fazer, ver o que acontece, mas provavelmente vai dar reação. Ó, ali, ó, Camila Rolim, sou de Portugal. Gui Ribeiro, sou de Portugal. Qual remédio se toma antes do Ocrevus? Geralmente a gente usa algumas pré-medicações, como corticoide, antihistamínico, Allegra, difenidramina. Pode tomar um remédio do enjoo, como Pazil, Vonal, dipirona. Ciponimod na MSP, infelizmente é o único remédio que existe para MSP. Então dá para tentar Ocrevus, dá para tentar Kesimpta, dá para tentar Ciponimod, mas Ciponimod é o único com resultados. Kesimpta versus Alento, qual é melhor? São duas propostas diferentes. O Alento é uma pancada uma vez por ano, que faz um reset da imunidade e só toma por 2 anos, talvez nunca mais tome remédio na vida. E o Kesimpta é todo mês na barriga ou na perna. Então são duas propostas diferentes, os dois são de altas eficácias. Doutor, sou obrigado a, se der progressão da doença, mudar para um remédio melhor? Obrigado não, mas assim, tem que mudar. Se tu tá tendo progressão com o teu remédio atual, se tu não fizer nada, a progressão vai continuar acontecendo. Então, se tá tendo progressão, tem que mudar de remédio para tomar um remédio melhor.
Transição de nata para Kesimpta. JC está em 3. Precisa fazer líquor? Não precisa fazer líquor, não. Só se tiver suspeita de LEMP. Daí tem que fazer. Se não tiver suspeita, não precisa. Quais cuidados antes do Kesimpta? Vacinas, exames? Bastante coisa. Exames básicos para checar a imunidade, fígado. Vacinas todas que você puder fazer. Somente se for médico SUS pode pegar remédio da farmácia de alto custo? Não, 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 não. Qualquer médico, médico particular, médico do convênio, pode passar para vocês remédios da farmácia de alto custo. Pode fazer consulta com médico particular, sim. Inclusive eu, quando trabalhava no hospital, tinha muitos pacientes de convênio que eu passava remédios de alto custo para eles. Eu trabalhava no convênio. E hoje os pacientes que eu cuido, convênio e particular, eu também continuo pedindo remédio para farmácia de alto custo, inclusive pacientes do Brasil inteiro. Eu mando por correio para pacientes do Brasil inteiro tirarem o seu remédio na alto custo, mesmo eu não sendo médico do SUS. Fingolimod ou Kesimpta? Qual que é melhor? O Kesimpta é melhor. Deixa eu vir pro YouTube um pouquinho, responder o YouTube. Estou apavorado, sou enfermeira, acabei de chegar aqui, Dr. Matheus, te conheci. Você cuidou da enxaqueca da minha filha, agora acho que estou com esclerose. Como agenda uma consulta? Me manda uma mensagem no Instagram depois, Luana. Que daí eu te passo o WhatsApp da minha secretária. Quantos anos em média usando Kesimpta? Já tem pacientes com... Pelo menos, tem estudos de muitos anos, mas o mais atual tem uns 5 anos de acompanhamento e está com 90% de NEDA 3 em 5 anos. Que é o melhor resultado que eu já vi até agora. Diferença entre Kesimpta e Mavenclad. Kesimpta, uma picadinha mensal, subcutânea, mata os linfócitos B. Toma para sempre. Mavenclad são comprimidos via oral, uma vez por ano, só por 2 anos faz um reset do sistema imune. Mavenclad tem uns 60, 70% de chance de nunca mais tomar remédio na vida, e o Kesimpta tem uns 90% de zerar a doença, ficar em NEDA 3. Todo diagnóstico precisa de líquor? Não é obrigatório o líquor, não. Ressonância e clínica já é suficiente na maioria dos casos. O líquor não é obrigatório sempre. Sou da Mil e trato com liminar ou crevos. Avonex é bom? Sou de Portugal. Não gosto. Avonex é injeção toda semana, muitos efeitos colaterais e baixa eficácia. Por que nunca falam isso pra gente como paciente? Muito bem. Foi um dos temas que a gente falou assim, pessoal, vocês são os maiores interessados em tomar um bom remédio. A injeção é na sua barriga, não é na minha. A febre que vai dar é em você, não é em mim. A necrose na barriga é em você, não é em mim. O surto é em você, não é em mim. A sequela, a progressão, é tudo em vocês, não é em mim, não é no médico. Então vocês são os maiores interessados em tomar um bom remédio e deveria ser obrigatório vocês serem consultados. O que vocês acham, paciente? Você acha esse ou esse? Você quer injeção ou comprimido? Baixa eficácia ou alta? E o médico tem o dever de te explicar esses conceitos, explicar o que é baixa, o que é alta, por que um, por que outro. Não deve ser uma escolha simples, unilateral, o médico escolher tudo por vocês. Vocês devem estar no centro da decisão. O médico tem que dar toda a informação possível para você conseguir tomar a sua decisão sozinho. Não sozinho, ajudada pelo médico. Mas isso é o certo. Você deve ser alimentada de informações, ter os seus desejos atendidos e escolher o remédio para o seu médico te prescrever. Não tem que ser o médico que escolhe por você. Só em caso de vida ou morte, coisa que não existe na esclerose, caso de vida ou morte. É a única situação que a medicina aceita o médico decidir algo por vocês, em caso de vida ou morte. Todo o resto tem que ser decidido em comum acordo. Fingolimod melhor que beta-interferona? É melhor sim. Meu pai tem um pré-diagnóstico de esclerose múltipla. Tenho muitas dúvidas sobre a mesma. Qual o seu Instagram? Meu Instagram é @Dr. Matheus Vazen. Deve estar em algum lugar do YouTube aí também. Não é difícil de encontrar. A maioria dos médicos nos atendem em 30 minutos no máximo.
Assim, eu já fui médico de convênio, de SUS, de tudo mais. A gente é refém do sistema. O SUS que manda atender de 15 em 15 minutos. O convênio não manda atender de meia em meia hora, mas assim, com o valor que eles pagam por consulta, o médico não tira quase nada se ele atender de hora em hora. Então, se o teu médico te atende por convênio e dura 1 hora a consulta, saiba que ele talvez não esteja ganhando quase nada financeiramente com a sua consulta. A gente se esforça ao máximo para fazer o máximo que a gente pode com o tempo que a gente tem. Mas infelizmente somos reféns de um sistema público e privado que é tudo financeiro, não tem essas métricas que eu falei, não, vamos pagar bem o médico que realmente está mudando a vida dos nossos pacientes, clientes. Não, vamos pagar melhor o médico que realmente está seguindo a medicina, se atualiza, está abrindo mão de tais coisas e está realmente ajudando a dar uma experiência melhor para o nosso usuário do plano de saúde e para o nosso usuário do SUS. Alemtuzumab é mais forte que natalizumab, sim. Esclerose múltipla infantil tem se tornado mais frequente o diagnóstico se eu atendo crianças? Atendo crianças, sim. E esclerose múltipla pediátrica está se tornando mais comum do que o normal? Sim. Mais informações, mais acesso a exames, mais ressonâncias, mas também uma vida mais industrial, com mais vírus por aí, com mais maus hábitos, com mais estresse infantil, com mais tudo. Então, esclerose múltipla está se tornando mais comum, sim. Inclusive, se tiver alguma criança com EM, me manda uma mensagem no Instagram, porque eu tenho 2 coisas para oferecer. Eu tenho pesquisa clínica gratuita para crianças com EM e tem um grupo de WhatsApp apenas para as mães. Para as mães das crianças, eu tenho um grupo de WhatsApp. Só me mandar uma mensagem lá no Instagram. Eu consulto com um médico particular e pego o meu remédio no alto custo. Isso aí, não tem problema. Eu atendo muitos pacientes convênio particular que eu peço o remédio para alto custo para eles, em qualquer lugar do Brasil. Kesimpta é como se dá insulina? Parecido, mas até mais fácil. Você nem vê a agulha. Eu tenho um Kesimpta aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Nunca mostrei para vocês, né? Mas eu tenho um Kesimpta aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Esse é o Kesimpta. Kesimpta é um canetinho assim, ó. Então, ó, tamanho da minha mão, tamanho de um dedo. É uma canetinha meio triangular. É fácil de pegar, fácil de segurar, mesmo se tiver algum tipo de sequela na mão. Não é difícil de pegar. Fácil de segurar. E você não vê a agulha. Então, ó, assim que fica o Kesimpta. Você não tá vendo a agulha, né, ó. Você nem vê. E daí, pra aplicar, isso aqui é um demonstrador, então não tem agulha, não é de verdade. Mas, ó, eu vou aplicar no pescoço, ó a agonia. Não, aplicar no pescoço não. Não vai ficar muita gente agoniada. Eu vou aplicar na mão. Funciona assim, ó. Você vai escutar 2 cliques. Vou deixar bem pertinho pra vocês escutarem 2 cliques. É só apertar e em 5 segundos está aplicado. Primeiro clique. Segundo clique. Aplicou, deixa um pouquinho e tira. Pronto. Você não vê a agulha, você não precisa ver a agulha, você não precisa fazer aquele gordinho na pele. Você encosta, deixa encostado, em alguns segundos estará aplicado. Então, outra coisa que falaram lá no congresso também, foi uma vantagem que tem no Kesimpta, é que não tem assim botão, gatilho, que muitos pacientes reclamam, nossa, o que me dá mais agonia é dar o play, é apertar o gatilho, é dar o disparo. Nossa, o que me dá mais agonia é ficar vendo a agulha e ter que pegar na pele. E o Kesimpta não tem, então não tem o botão. Você simplesmente encosta, faz uma pressãozinha e em 5 segundos ele estará aplicado. Então não tem o botão, o play para dar. O gatilho. Boa noite, sou de Minas, meu filho tem esclerose, toma ocrelizumab, agora está com linfoma. A quimioterapia interfere? Puxa, caso muito complexo, a quimioterapia pode interferir. Vai ter que ver bem certinho com o oncologista, com o neuro, sobre se vai manter o Ocrevus ou não, se vai trocar o remédio ou não. Manda uma mensagem no meu Instagram depois e pede para entrar no grupo das mães também. É considerado novo surto quando surge um sintoma como lermite? Olha, se o lermite for novo e a ressonância mostrar manchinha, daí é um novo surto. Agora, se o lermite você já costuma ter e ele só voltou e a ressonância não deu nada, aí não é novo surto não. Ciponimod está na ANS? Não, não está na ANS. Luciana,
Estou fazendo tratamento com Kesimpta há quase 1 ano e meio. Passei ontem consulta, ressonância sem novas lesões, exame clínico sem piora, não tenho nenhuma reação adversa e estou muito feliz. Aí, ó, remédio de alta eficácia, é cômodo de aplicar, seguro. Por isso que é um dos melhores. Quando vai abrir sua agenda de dezembro? Abri ontem. A secretária está de atestado, mas mande uma mensagem que logo ela responde. Abri ontem a agenda de dezembro. Ocrevus e Kesimpta. Mesmo eficácia, então por que não usar o EMPO? Não entendi. Ah, na MPP? É que não teve estudo para MPP ainda do Kesimpta, mas eu acho que é tão bom. É que não teve estudo, a indústria não fez ainda. Vitamina D eu passo 50 mil por semana, geralmente. Foi uma luta para conseguir o meu Kesimpta, ganhei por liminar. Entrei com recurso, ganhei, não desistam. Isso aí. Vitamina D 50 mil por semana. Qual a posologia do Kesimpta? O Kesimpta é tomado via subcutânea uma vez por mês. Uma vez por mês, uma aplicaçãozinha dessas de 5 segundos por via subcutânea, na barriga ou nas pernas. Doutor, por que a primeira vez do Ocrevus tem que se tomar de 15 em 15 dias? Então, assim, Ocrevus são 2 ampolas a cada 6 meses. Só que a primeira vez que toma, a gente separa as duas, para não dar muita reação, só para você acostumar. Daí nas doses seguintes, as duas vão no mesmo soro juntas já, de uma vez só. Consultei um médico particular para pegar meu remédio de alta eficácia pelo SUS, porque os médicos do SUS só queriam dar remédio de baixa eficácia. Infelizmente, às vezes acontece. Trocar fingolimod para Kesimpta? Se o fingolimod não estiver dando certo, Kesimpta é uma boa opção, mas não tem no SUS. Sobre as políticas públicas de saúde das Américas, houve alguma proposta para a unificação dos tratamentos, uma política de saúde de esclerose múltipla para as Américas? Até cogitaram algo assim, mas é muito, muito difícil. Cada país tem a sua autonomia, tem a sua situação. Eu acho que vai ser impossível. Talvez o que possa existir é assim, existe o consenso latino-americano de como se deve tratar a esclerose múltipla. Da mesma forma que existe o consenso brasileiro, o consenso europeu, o consenso americano, pode existir o consenso latino-americano de medicações e tal, o que fazer, como fazer, mas mexer com política, como vai conseguir cada um deles, critérios para conseguir cada um deles, isso vai ser muito difícil. Doutor, carrego essa cruz da M por 30 anos, tem noção das minhas sequelas? Acho que a única coisa que eu posso ter é isso, é uma noçãozinha, mas nada mais do que isso. Meu filho tomava natalizumab, a médica trocou para ocrelizumab, depois de alguns dias teve um surto. Por quê? Porque toda vez que a gente troca de remédio, a gente fica numa janela de desproteção. Então, o Ocrevus demora uns 3 meses para começar a pegar no tranco, para proteger bem. Então ele parou o natalizumab, ficou 2, 3 meses desprotegido, então teve um surto nesse momento de desproteção. Então toda troca de remédio é um momento de alerta para possível surto. Toda troca de remédio, um alerta para possível surto. Então, sair de nata para Ocrevus é uma opção boa. A gente toma Ocrevus 30 dias depois do último nata, geralmente não dá surto, geralmente não acontece nada, mas em algumas pessoas pode acontecer. Mas não é falha do Ocrevus, continue tentando. O que acha do Plegrid? Não gosto, é um interferon de Portugal, não gosto. Baixa eficácia, injeção, não gosto. Qual remédio oral pelo SUS posso substituir o Copaxone? Terifunomida, Tecfidera ou Fingolimod. Terifunomida, Tecfidera ou Fingolimod pelo SUS. Fiz líquor, 12 furadas, pensa num trem ruim. Líquor não é obrigatório. É importante, mas não é obrigatório. Só esperando a minha consulta. E quando o médico não cede a troca? Olha, difícil. Assim, eu também não acho que vocês devam sair por aí exigindo uma troca só porque eu falei. Se o tratamento atual está dando certo, continue.
Se apresentou sinal de que não está certo, surto, mancha, sintomas, tenta convencer, tenta negociar o seu neuro que não está dando certo o tratamento atual, que você precisa de algo melhor. Ou troca de médico, como comentaram aí nos comentários, ou troca de médico. Kesimpta é melhor que o fingolimod? É. Pedimos para o SUS medicação de alta eficácia. O SUS negou. O que se faz? Justiça? É uma opção. Ou troca de remédio, ou vai para a justiça, ou tenta um laudo extra. A Alentuzumab é melhor que Nata? É mais eficaz. A Alentuzumab é mais eficaz que Nata. Kesimpta é de alta eficácia, fingolimod é de média eficácia. Isso aí. Silvia, de Pato de Minas, você está por aí? Girlene Aparecida, número 9, está te procurando. Qual o efeito colateral do natalizumab? Meu médico disse que só o fato de ir medicar a logística, eu já tive 3 internações, pulsoterapia, esclerose e nenhuma sequela. Pode dar dor de cabeça, pode dar um pouco de fadiga, cansaço no dia que toma, pode baixar um pouquinho a sua imunidade, bem pouquinho, quase nada, pegar um pouco mais de gripezinha, resfriado, e pode dar algumas reações infusionais no dia, alergia, mal-estar, mas geralmente é muito tranquilo. Geralmente a parte mais chata do Nata é a logística mesmo, tem que ir todo mês lá, pegar uma veia, tomar na veia, ficar uma hora sentado. Geralmente a parte mais chata é a logística. O que tomar pelo SUS para MSP? Nada. No SUS não tem nada bom para MSP. Nem para PP. O SUS só sabe tratar RR. Já fui em 3 consultas do SUS, relatei problemas de pele pós-rituximab. Sabe o que foi feito? Nada. Eu sei que tem a ver com o Ritux, pois foi após as infusões. Tenta pedir uma segunda opinião dentro do SUS, porque se esse problema de pele está te incomodando, eu faria de tudo para resolver o seu problema. Não me deram outra opção sem ser o Avonex. Sofro com os efeitos secundários há 2 anos. Não existe isso, pelo amor de Deus. Mesmo o pior dos médicos sabe que no SUS tem 4 opções iniciais para alguém. Avonex, que são os interferons, Copaxone, Terifonomida e Tecfidera. É inadmissível o médico te forçar, te obrigar e te falar que só tem uma opção e que não tem outra escolha. Inadmissível. Não admito. Fico muito revoltado. Mesmo na pior das situações, existem 4 remédios de primeira linha no SUS. E 2 deles são comprimidos. Que qualquer paciente do Brasil pode tomar eles, não interessa a gravidade da doença. Eles são de baixa eficácia? São. Mas é melhor que tomar injeção já, pra mim. Se você está sofrendo com os efeitos colaterais do Avonex, tenta pedir um comprimido de baixa eficácia, ou melhor ainda, pede um remédio de alta eficácia. Doutor, você atende no INC? Não mais. Não atendo mais no INC. Mas atendo em Curitiba ainda. Manda um Insta pra mim lá que eu te passo o zap da secretária. É possível ter Mavenclad pelo SUS ou é extremamente difícil? Está tendo tentativas de incorporar o Mavenclad no SUS. Está tendo tentativas de incorporar. Mas está difícil, por enquanto não tem. Neste momento, a única forma de conseguir Mavenclad no SUS é judicial. Eu tenho alguns pacientes que conseguiram, mas neste momento é só judicial. Talvez, em breve, tenhamos no SUS, ou talvez não. Como é transmitido o vírus JC? Ninguém sabe. Ninguém sabe se é via gotícula, tipo gripe, assim, boca, mão, saliva, ou se é alimentos, contaminação, ninguém sabe. Terifonomida e fenibrutinib são de alta eficácia? Terifonomida não. Terifonomida é baixa eficácia. Fenibrutinib é um BTK. A gente ainda não sabe a eficácia deles, mas são muito promissores, principalmente para progressão silenciosa. Não façam pregas na pele com o Kesimpta, não dói. Qual a posologia? 1 vez por mês. Fala um pouco sobre necrose. Necrose é causar um buraco preto na barriga, no local da aplicação, coisa que não costuma acontecer com o Kesimpta. Costuma acontecer mais com os interferons e com o Copaxone. Falaram sobre isso no congresso também. Como o Kesimpta é 0,4 ml, 0,4 ml é menos que meio ml, é muito pouquinho líquido, muito pouquinho líquido.
Então ele não faz nenhuma bolotinha na barriga onde aplica, não faz quase nada. É tão pouco líquido. Então é muito difícil causar dor no local, causar vermelhão, causar coceira, causar bolinha, causar necrose. Muito difícil. O contrário dos outros remédios, Copaxone, Rebif, Interferon, Avonex, tem mais quantidade de líquido. É mais irritante no local. Causa mais irritação, mais dor, mais coceira, mais vermelhão, mais bolinha, mais necrose. Pode incomodar mais. 6 surtos em 8 meses. Kesimpta parou tudo, travou tudo. Estou aguardando o retorno do meu convênio sobre o Kesimpta. Uma pessoa com esclerose pode tomar vacina do Covid? Pode. Pois a vacina do Covid é de vírus morto. E todas as vacinas de vírus morto são liberadas. Mas sempre veja com seu médico. Ressonância sem lesões, mas sintomas da M presente. O que fazer? Olha, se a ressonância não tem mancha, não dá para dar um diagnóstico de esclerose. É melhor partir para outro caminho. Procurar uma segunda opinião com o neuro, investigar outras doenças. Porque se não tem mancha, não tem esclerose. Qual a eficácia da carbamazepina na esclerose múltipla? Não serve para nada nas manchas, na proteção. A gente usa a carbamazepina para neuralgia do trigêmeo, para dores neuropáticas, para choques, mas diretamente para esclerose, para nada. Meu Ocrevus está em falta de novo. O que você diz sobre o tratamento da M em crianças? Falamos um pouquinho sobre isso no congresso também. Oficialmente, os protocolos só têm 3 remédios. Copaxone, Interferon e Fingolimod. Copaxone, Interferon e Fingolimod. Só esses 3. Mas a gente já sabe que utilizar remédios de alta eficácia em crianças o mais cedo possível também é o melhor a se fazer. Rituximab, Ocrevus, Kesimpta, Natalizumab, o mais cedo possível, inclusive em crianças, melhor vai ser os resultados do que ficar tomando esses remédios leves aí. Trocar Ocrevus por Kesimpta é uma boa opção? Olha, você vai continuar mais ou menos com o mesmo grau de proteção contra a esclerose, mas você vai talvez ganhar um pouquinho de benefício em comodidade. Ocrevus também é cômodo, tomar na veia a cada 6 meses ou tomar da barriga todo mês. Talvez você vai só escapar daqueles remédios pré-infusionais do Ocrevus, então só trocaria de Ocrevus para Kesimpta numa situação dessas. Quem tem EM pode fazer uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias naturais? Cannabis? Olha, álcool não é bom pra ninguém, álcool destrói famílias, é um vício, e tal, vocês sabem. Mas, álcool social, não vejo problema nenhum na esclerose múltipla e não vejo problema nenhum com nenhum dos remédios da esclerose múltipla. Então eu libero todos os meus pacientes para beber bebida alcoólica socialmente. Encher a cara e beber com muita frequência não é bom para ninguém, com ou sem esclerose. Outras substâncias naturais, fumar maconha, também não recomendo, porque o hábito de tabagismo, seja lá do que for, faz mal pro pulmão, câncer e tal, calor, outras coisas, então não recomendo. Tem diferença do nata do convênio pro nata do SUS? Não, os dois são os mesmos, mas por enquanto já ouvi falar que em breve o nata do SUS vai virar genérico. E talvez o do convênio continue o original, mas já ouvi falar que o nata do SUS vai virar genérico. Temos que acompanhar. Faltam mais 10 pro sorteio. 10 pessoas aqui no Instagram, a gente faz sorteio. Mas eu acho que eu vou fazer igual. Não deixe de compartilhar, porque eu tenho 50 no YouTube e 140 aqui no Instagram. Então, acho difícil que alguém esteja com os 2 Albertos só para dar número. Todo mundo tem direito a remédio através do SUS? Sim! Todo paciente brasileiro, estrangeiro, que estiver em território nacional do Brasil, tem direito a retirar remédios pelo SUS. Não tem todos os remédios, mas tem direito sim. Em quanto tempo o Fingolimod começa a fazer efeito? Depois dos 4 meses, ele já está protegendo. Medicação pelo convênio é muito ruim, aumenta a mensalidade do plano de saúde. Não pode. Não pode. O convênio não pode fazer isso como uma represália para vocês. Ele não pode aumentar a mensalidade só porque você pediu o remédio. Inclusive,
é melhor do que pelo SUS, porque o risco de faltar é muito menor, o risco de atrasar é muito menor, a sua praticidade em ir até o centro de infusão e tomar o remédio é mais prático. Tem remédios no convênio que não tem no SUS, então tem muitas vantagens em pegar o remédio no convênio. Exame de líquor é repetido em qual situação? Algumas. Situação número 1. Queremos judiar do paciente. A gente repete líquor daí. Situação número 2. Estou com suspeita de LEMP. Estou com suspeita de LEMP, faz o líquor. Situação número 3. Quero fazer dosagem de neurofilamentos de GFAP no líquor. Daí faz. E só. E outras doenças. Tô com meningite. Daí faz líquor. Fiz um implante dentário. Tem que esperar pra fazer o Ocrevus? Quase nada não. Acho que eu não ia atrasar o Ocrevus não. Minha punção lombar foram 17 furadas. Meu médico não é de Deus. Punção lombar não é obrigatória. É importante, mas não é obrigatória. Ocrevus tem no SUS? Infelizmente não. Só judicial. Para que serve o gabapentina? Dor, formigamento. Kesimpta é mais eficaz que o Mavenclad? São remédios com propostas diferentes. Mavenclad são comprimidos uma vez por ano, só por 2 anos, e talvez nunca mais tome remédio na vida, uns 60% de taxa de sucesso. E Kesimpta é na barriga todo mês, meio que para sempre, com uns 90% de taxa de sucesso. Então, tenho pacientes que começaram com Mavenclad, se der certo, ótimo. Se não der certo essa taxa de 60%, depois podem passar para o Kesimpta, para os BTKs, para o remédio que quiser. Tem diferença a ressonância de 3 teslas para 1.5? A de 3 é melhor. Se você tiver a opção de escolher facilmente para fazer a de 3, faz a de 3. Se não for mais caro, mais trabalhoso, tem que viajar mais. Se tiver as duas no mesmo lugar, faz a de 3 sempre. Mas se tiver muito trabalho, daí não vale tanto a pena assim não. O 1.5 já resolve. Tomo nata, JC positivo. Qual o próximo remédio? O que é JC vírus? JC vírus é um vírus que dá nas pessoas. Quase todo mundo no mundo inteiro tem esse vírus, mas ele só faz mal para pessoas que tomam natalizumab. Então, quem toma natalizumab, esse vírus pode fazer mal para vocês. Ainda assim é muito raro. Mas ele pode fazer mal. Então, quem toma natalizumab, geralmente quando dá 2 anos de uso, e se tiver o vírus positivo, a gente troca de remédio. E daí essa troca pode ser para um remédio mais fraco, como o fingolimod, ou para um remédio mais forte, como Ocrevus, Kesimpta, Mavenclad, Alemtuzumab. 3 anos de diagnóstico e agora que vou começar o meu remédio natalizumab. Eu fico elétrica quando tomo nata. MSP e MPP. MSP é a esclerose múltipla secundária progressiva. MPP é a esclerose múltipla primária progressiva. Vitamina D 50.000 unidades pode ser manipulado? Pode. Sempre falo, natalizumab é vida, infusão é rapidinha, pena que o JC deu positivo. Alemtuzumab também precisa de JC negativo? Não. Alemtuzumab não mexe com o JC. Pode tomar mesmo positivo. Cidades pequenas, os médicos não sabem de nada. Pode vitamina D injetável? Pode. O que você acha do terifunomida? Não gosto muito, porque é de baixa eficácia e as mulheres não podem engravidar de jeito nenhum pelos próximos 2 anos enquanto estiver usando ele. Mas é comprimido, é oral. Não gosto muito. Pode tomar um vinho um dia depois do ocrelizumab? Não consigo te liberar para isso, mas eu também acho que não tem maiores problemas não. Esclerose múltipla dá zumbido? É difícil, não é comum. Tomava natalizumab, agora troquei para ocrelizumab. Porque estava tendo uma piora, mesmo o natalizumab também tem o JC positivo. É isso aí. Se está tomando nata hoje, você pode ir para Ocrevus, Kesimpta, Mavenclad, Alemtuzumab. Se tiver sintomas que estão piorando, se tiver surto, se tiver manchas ou se tiver JC. Para ver os anéis de ferro na ressonância, quantos teslas tem que ter? Olha, quanto mais forte o tesla, mais fácil vai ser. Eu já vi anel de ferro na ressonância de 1.5.
Mas quando faz na ressonância de 3, fica mais fácil de ver. Quase morri com a Avonex. Tentei pulso na minha cidade, não consegui em 2015. Não tinha metilprednisolona. O Crevos tem no SUS? Não. Doutor, você ainda atende pela Unimed? Infelizmente não. Mas me manda uma mensagem depois, Neuza. Eu saí da Unimed, mas pacientes que já eram meus pacientes da Unimed, estou dando uma consulta online gratuita para checar exames e dar uma alinhada nas coisas, mas saí da Unimed. Mas só para quem já era meu paciente. Doutor, estou com um ponto de embaço no olho direito, estou sem pulso, algum problema? Primeiro de tudo, temos que saber se esse ponto de embaçamento no olho é um surto ou não, fazer alguns exames. Se for surto, tem que fazer pulso, porque senão tem risco de ficar sequela, esse é o problema. Comecei em 2018, Copaxone, Teriflunomida, Fingolimod, Natalizumab, agora, graças a Deus, Ocrevus, passei o protocolo inteiro. Infelizmente, é o que a gente não quer mais. A gente não quer que vocês passem pelo protocolo inteiro. A gente quer que vocês comecem direto pelo melhor. Doutor, você faz teleconsulta? Faço sim. Consulta online para o Brasil inteiro. Tão boa quanto a consulta presencial. Acabei de tomar o segundo mês do Mavenclad. Estou com receio de andar em lugares cheios, máscara. Exagero ou perigoso? Não é tão perigoso assim, tá? A imunidade não baixa tanto assim. Mas qualquer pessoa, eu também já não gosto de lugares cheios. Então, na medida do possível, evite, mas não é tão perigoso assim não. Ressonância sem lesões, mas muitos sintomas. O que fazer? Procurar outra doença. O Crevos pode causar anemia? Não é comum, mas assim, eu diria que pode. O Crevos está em falta de novo, acho que tem que trocar de remédio. Se está faltando sempre, a gente tem que ir para um remédio que não falte. Ressonância de 3 tesas é melhor que 1.5? Sim. Pode tomar natalizumab com gripe? Se estiver no auge da gripe, no pico da gripe, não. Se estiver no auge da gripe, no pico da gripe, não pode. Mas se já estiver no finalzinho, se recuperando, melhor, daí não vejo maiores problemas. Pregabalina, tomei um tempo, parei, voltei, senti o braço, DM, posso voltar a tomar ela por conta própria novamente? O que eu vou dizer? Pode, mas assim, sempre veja com o seu médico, tem que ver, bonitinho, prescrição e tal, e tal, e tal. Última pergunta para a gente fazer o sorteio. Como diferenciar a esclerose múltipla de neuromielite óptica? Então, começando, as duas doenças causam manchas. Não existe nenhuma das duas doenças sem manchas. Esclerose múltipla causa manchas na ressonância, neuromielite causa manchas na ressonância. São duas doenças neurológicas que podem afetar o nervo da visão, podem afetar o cérebro, podem afetar a medula. Basicamente, algumas diferenças são: neuromielite causa surtos mais graves, sequelas mais graves, manchas maiores. E a neuromielite tem um anticorpo no sangue positivo para anticorpo anti-aquaporina 4. Anticorpo anti-aquaporina 4. E a neuromielite geralmente tem as bandas negativas e a esclerose tem as bandas positivas.